aqui a gravação. Ok. E aí, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa oficina de redação. Hoje eu vou precisar mais do que nunca da participação ativa de vocês, porque a ideia é que, conforme eu vá dando as instruções do que a gente vai fazer aqui, vocês de fato escrevam aí. Então, já vou pedir que vocês peguem aí caneta e papel ou lápis para fazer o rascunho, depois você pega uma caneta, porque eu vou mostrar passo a passo como é que a gente vai fazer desde a preparação para a escrita do texto de vocês até a escrita do texto de vocês, parágrafo por parágrafo. A ideia é que durante esse tempo, essas 2 horas, a gente consiga escrever o texto completo. E aí, obviamente, depois vocês vão enviar para mim para eu corrigir. Mas a gente vai fazendo isso por partes, tá? A gente vai ver algumas coisas, revisar, né, algumas coisas que a gente já viu anteriormente, resumidamente, assim, só para a gente entender como é que a gente vai fazer a prova. E aí, depois, conforme a gente for avançando, vocês vão escrevendo um pouquinho, eu vou dando um tempinho para vocês escreverem um pouquinho e a gente vai produzindo esses textos, tá? Muito bem. Ó, eu sempre tem uma dúvida que alguns alunos sempre tiram comigo, né? Eles perguntam assim, professor, eu eu vou, deixa eu ver aqui que tem uma mensagem. Tá. Tem muito aluno que me pergunta assim, professor, quando eu pegar a prova, eu já começo pela redação? E aí eu sempre respondo o seguinte, isso fica a seu critério, mas eu tenho uma dica para dar para vocês, e vocês podem guardar no coração e façam se vocês quiserem, mas eu acho que ajuda bastante, né? Eu sempre digo a eles que façam o seguinte, abra a prova de vocês na folha, na proposta de redação, leiam a proposta de redação com calma, os textos motivadores, e aí você deixa aquela proposta ali e vá dar uma passeada nas questões ali, nas questões de linguagem, nas questões de ciências às vezes, ciências da natureza, ciências humanas. Por quê? Porque às vezes nessas questões você encontra ali um texto ou um dado, uma informação, uma citação que de alguma forma encaixa no tema que você está, no tema da redação que você vai ter que escrever ali, né? Então, meio que você vai dar uma pescada ali na prova, ver se não tem nada que se aproveite ali de repertório para você incluir no seu tema. Isso é só uma dica, tá? No seu texto, na verdade. Só uma dica, não é obrigatório, mas eu acho que ajuda. Se você primeiro der uma passeada ali pela prova e ver se não tem nada que se aproveite ali para o seu texto, tá? Mas, ó, a produção, né, de um texto dissertativo argumentativo, ela parte sempre, pessoal, da leitura dos textos motivadores, né? Dos textos motivadores para que a gente consiga compreender de fato o tema. Eu preciso escrever sobre o quê, né? Então, às vezes tem aluno que diz assim, não, mas se eu for ler o texto motivador, eu vou perder tempo, eu vou ler logo a frase temática e pronto, vou escrever. Tem que ter cuidado, né? Porque às vezes um daqueles textos ele traz um conceito que de repente pode clarear a sua mente ali ou esclarecer alguma coisa que para você não está muito clara, e às vezes essa resposta dessa sua confusão está exatamente ali naqueles textos, né? Então a leitura desses textos, ela evita que você fuja do tema, né? Ou que você aborde o tema de uma maneira incompleta, que é o que a gente chama de tangenciamento ao tema. Esses textos, eles vão te dar ideias sobre o que você pode escrever. Eles vão fazer você entender de uma maneira mais completa, né, o que de fato deve conter aí no seu texto. A gente não vai copiar nada dessa coletânea de textos, obviamente, mas a gente pode usar essa coletânea de textos a nosso favor, né? A gente pode usar essa coletânea de textos para nos ajudar, de certa forma, a desenvolver, né, os argumentos que eu vou propor ali na minha redação. E aí, como é que a gente pode usar essas ideias, né, sem copiar essas ideias? Então, você pode interpretar o tema da redação, né, para você entender sobre o que de fato você
você vai escrever. Então você começa a se fazer perguntas, né? Geralmente a prova ela vai trazer 3 a 4 textos de gêneros diferentes. Então, às vezes ele traz uma reportagem seguido de uma charge ou de um infográfico. Vocês vão ver no tema que a gente vai trabalhar aqui, que é um tema bem atual, inclusive. Vocês vão ver que eu tenho textos de natureza diferentes, de gêneros diferentes. Então você se pergunta, ó, poxa, por que que dentre tantos textos que falam sobre esse tema, por que que essa banca escolheu exatamente esses 3 aqui? Alguma coisa tem nesses textos aqui que vão me ajudar, porque senão a banca não teria escolhido esses textos, né? Então cada palavra, cada expressão que está ali, né, foi pensada para ajudar vocês. Então quando você estiver lendo esses textos, façam essas perguntas. Ó, o que que esse texto ele está querendo me dizer? Quais são quais são os caminhos, né, que os elaboradores estão me dando? A Fabíola está falando da internet, será que é a minha? Tá, o restante aí de vocês está tudo ok, gente? Vocês estão me ouvindo direitinho? Digam aí no chat, por favor, tá? Então, quais são os caminhos que os elaboradores estão me dando, né? Quais são os pontos comuns entre esses textos? Eles divergem, eles trazem ideias diferentes sobre o mesmo assunto, né? Eles têm posicionamento com relação ao mesmo assunto, ou são pensamentos distintos, são pensamentos que se combinam, enfim, a gente se fazer essas perguntas, né, sobre o tema. E aí, gente, eu vou pedir licença aqui para vocês, né, para a gente, daqui a pouco eu vou mostrar aqui o tema, né, daqui a pouco vou parar de reproduzir essa tela do PowerPoint, eu vou fechar e vou reproduzir o tema sobre o qual a gente vai escrever. Daqui a pouco eu peço para vocês escreverem, né? Lembrando que é preciso também entender o tema da redação. E existem técnicas para isso. Eu sei que todo mundo, vocês já me sinalizaram aí que tem medo. Ai, meu Deus, eu estou ansioso para saber qual é o tema, não sei o quê. Independentemente de qual seja o tema, vamos pensar que o tema ele sempre vai estar inserido em um eixo temático que é mais amplo. Então, quando a gente pensa em eixos temáticos, a gente pensa em assuntos que são mais abrangentes. Por exemplo, educação, tecnologia, saúde, meio ambiente, enfim. A gente conseguindo falar sobre esses assuntos mais amplos, por exemplo, eu tendo repertório para falar sobre educação, eu tendo repertório para falar sobre saúde, eu tendo repertório para falar sobre meio ambiente, eu posso desenvolver qualquer tema dentro desse eixo, né? Então, muito mais interessante você focar nos eixos temáticos que são mais amplos e aí pensar no que eu posso escrever sobre esse eixo do que ficar se preocupando com temas especificamente. Então, a primeira coisa que você vai fazer lá na sua prova é ler 2 vezes o tema da redação, né? Depois de ler 2 vezes, ó, você vai pensar sobre cada palavra que a gente vai chamar de palavra-chave ali daquele tema. Você vai circular essas palavras, tá? E observar as menores partes ali do que é pedido para vocês, certo? Depois você vai traduzir cada palavra ou expressão do tema proposto, né, para um sinônimo que você tenha mais familiaridade. Por exemplo, se a gente pega um dos temas do Enem aqui, que foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, né? Então, quando a prova ela fala sobre caminhos, de repente ela está pedindo para você falar sobre soluções, meios, formas de se combater. O que é combater nesse sentido? É lutar, ir contra, acabar, eliminar, né? E o que seria intolerância religiosa, que é o termo mais específico, né? Intolerância religiosa é uma incompreensão religiosa, é um preconceito, né? Então você pode ir usando esses sinônimos aí para ajudar você a compreender esse tema. E aí como eu disse, eu vou pedir licença a vocês aqui, eu vou parar de reproduzir essa tela, tá? E aí eu vou reproduzir para vocês eu vou apresentar para vocês um outro arquivo que vai ser o nosso tema, e aí eu vou pedir que vocês anotem esse tema, tá? Porque vocês não têm o arquivo ainda, obviamente, mas eu vou mandar o arquivo digital para vocês com os textos motivadores, não se preocupem, é porque ele está sem cabeçalho ainda, mas eu vou enviar para vocês, e eu vou reproduzir aqui um outro arquivo, só um minutinho. Muito bem, e está aqui no meu documento de Word o tema sobre o qual a gente vai
escrever hoje. Eu vou voltar lá para a frase temática lá no final, e aí eu quero saber a opinião de vocês sobre este tema. Observem. Então, o tema que a gente vai tentar produzir hoje é o seguinte: a importância da solidariedade humana em situações de tragédia. A gente vivenciou aí, né, acompanhou aí nos noticiários muito recentemente tudo o que aconteceu ali no estado do Rio Grande do Sul, né? Enfim, e como as pessoas se mobilizaram, muitas pessoas se mobilizaram para ajudar, né? Da forma como era possível, e em contrapartida, outras pessoas também tiraram proveito aí da situação. Mas assim, olhando para esse tema, se fosse esse tema aqui, o tema da prova de vocês, vocês acham que seria um tema legal? Me digam aí no chat, o que vocês acham desse tema? Já está aparecendo aí para vocês? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem, lerem direitinho, ó. Aqui. Vocês teriam facilidade de fazer, de escrever sobre esse tema? A Ângela está falando mais ou menos. Ó, então, como eu disse, né? Como eu estava mostrando lá no slide para vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar entender o que é esse tema. Então, percebam, aqui está a minha frase temática, olha só. Então, eu tenho aqui, ó, a importância da solidariedade humana em situações de tragédia. Primeira coisa que a gente vai fazer é destacar as palavras-chave. Então, qual seria o meu macro tema aqui? Ó, o que é que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum nesse tema? Primeira coisa que eu vou observar é o meu assunto central. Então, o que é mais importante aqui é falar sobre solidariedade humana. Então pensem, um texto que não fala sobre solidariedade humana, ele vai ser zerado. Por quê? Porque isso aqui é o elemento mínimo do tema, né? Eu preciso que você fale sobre solidariedade. Um texto que não fala sobre solidariedade, ele vai zerar, vai ser fuga ao tema, né? Aí perceba que dentro desse macro tema solidariedade humana, que é o meu foco, né? Eu vou falar sobre a importância da solidariedade humana. Dentro do macro tema solidariedade, a prova ela faz um recorte, né? O que é que eu vou falar sobre solidariedade? Eu vou falar sobre qualquer coisa sobre solidariedade? Não. Eu vou falar sobre a importância da solidariedade. Ah, então, Velbel, já está vendo aí, a gente já verifica que o tema ele vai sendo recortado, já é uma coisa mais específica. Então não é falar só sobre solidariedade, é falar sobre a importância da solidariedade. Ok, mas é para falar sobre a importância da solidariedade em qualquer situação? Não. É para falar sobre a importância da solidariedade em um contexto específico. Que contexto é esse? Em situações de tragédia. E aí, situações de tragédia, a gente pode pegar como exemplo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é o que a gente vai encontrar nos textos motivadores, mas a gente pode falar sobre qualquer tragédia, né? Vamos relembrar aqui no Brasil, né, há alguns anos, a gente teve ali aquele acidente, né, que aconteceu. Evanildo, professor, repete o tema, por favor. A importância da solidariedade humana em situações de tragédia. Evanildo. Então, ó, a gente pode pensar no que aconteceu naquele acidente em Brumadinho, né, na mineradora. A gente pode pensar, por exemplo, há um tempinho, há mais tempo, há mais anos aí atrás, no que aconteceu aquele incêndio que aconteceu na Boate Kiss, por exemplo, né? Como o tema ele não especifica que é no Brasil, então você pode pegar situações de tragédia aí ao redor do mundo, enfim. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é compreender esse tema. Então, eu preciso falar sobre solidariedade humana, esse é o meu tema, mas eu não vou falar só sobre solidariedade, eu vou falar sobre a importância da solidariedade e eu vou falar sobre a solidariedade especificamente em situações de tragédia. Compreendido, pessoal, com relação ao tema? Vocês deu para entender o tema direitinho? Sinalizem aí para mim, por favor. Crislane, ok. Áurea, ok também. Muito bem. Então, compreendido o tema,
Agora a gente vai para a leitura dos textos motivadores, e aí vocês vão ver que eles vão clarear ainda mais a nossa mente a respeito desse assunto, tá? Eu vou subir aqui um pouquinho para a gente ir lá para o texto 1 e a gente vai fazer essa leitura juntos, tá bom? Ó, então, aqui no texto 1, como vocês observam, ele vai dar uma definição, meio que uma definição, né? Um conceito mesmo do que é solidariedade, o que se entende por solidariedade. Então ele diz o seguinte, leiam aqui comigo por gentileza, ó. A solidariedade é a adesão circunstancial à causa ou à empresa de outros. Por norma, esse termo emprega-se para denominar uma ação generosa ou bem intencionada. De qualquer forma, a sua raiz etimológica faz referência a um comportamento insólido, ou seja, que se unem os destinos de duas ou mais pessoas. Portanto, ser solidário não é só prestar ajuda, uma vez que também implica um compromisso com aquele a quem se oferece a sua solidariedade. O sentido mais básico da solidariedade supõe que seja exercida sem discriminação de sexo, raça, nacionalidade, religião ou afiliação política. A única finalidade da solidariedade pode ser o ser humano necessitado. Não estou vendo o texto na minha tela. A Lourdes está falando. Os demais conseguem ver o texto? Está reproduzindo para vocês direitinho, pessoal? Ângela tá. Vê se você consegue, se estiver assistindo no celular, Lourdes, vê se você virando o celular assim de lado, ó. O Evanildo também não. Veja se virando o celular de lado vocês não conseguem visualizar o texto, tá? Daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou salvar aqui esse texto no arquivo e eu peço para o Alan enviar para vocês em PDF, tá bom? Alan, você tem alguma ideia de como é que eles podem visualizar isso aqui no telefone? Eu realmente não sei. Oi, Alguns. Velber, estou aqui acompanhando e o Evanildo passou pelo mesmo problema na aula da Dandária. Não sei exatamente por que que isso ocorre, mas às vezes isso acontece quando a pessoa acaba desafixando o perfil que está projetando, né? Então, eu poderia sugerir que eles pudessem ir aqui na listinha de contatos, onde aparece aqui essa imagem de duas pessoinhas, e procurassem seu nome, clicassem para ver se a imagem, né? Que o professor está apresentando, iria ficar fixada. Aqui já está automaticamente fixado, né? Porque essa é a programação do Google Meet. Qualquer Uhum. coisa, se persistir o problema, eu posso pedir para que vocês saiam e entrem de novo, ou então peçam ajuda aos padrinhos ou madrinhas de vocês, ou alguém que esteja aí do ladinho que possa ajudar vocês. Mas a orientação é essa, gente. É procurar o nome do professor e tentar fixar a projeção da imagem, viu? Ok, Alan, obrigado. Muito bem, então, ó, voltando para cá, para a leitura do texto 1, só para a gente finalizar, ele diz o seguinte: a única finalidade da solidariedade pode ser o ser humano necessitado. De qualquer forma, o uso do termo ficou desprestigiado diante o abuso do discurso político e do chamado marketing solidário. Aí o que que a gente viu sobre isso aqui, né? Ó, esse texto ele já traz algumas ideias interessantes. Por exemplo, a gente viu muita gente ajudando aí recentemente no Rio Grande do Sul, vimos, mas a gente também viu uma galera que tirou proveito disso, né? É, vou pegar aqui um exemplo que eu vi, enfim, o Davi do Big Brother, por exemplo, eu não sei se vocês observaram lá, mas o cara tava todo mundo, sabe, com água pela cintura, tirando coisa dentro de casa e o cara gravando stories, fazendo pergunta idiota, como é que você tá se sentindo numa situação dessa, sabe? Coisas assim absurdas. Só para ganhar like, para ganhar visualizações. Então tem uma galera que meio que se aproveita disso daí. Então, de repente, ó, já são ideias que vocês podem utilizar aí na argumentação de vocês, tá bom? O texto 2, ó, ele vai trazer uma reportagem, um trecho de uma reportagem, deixa eu diminuir aqui para a gente visualizar melhor.
que tem como título Solidariedade ao Rio Grande do Sul, une Brasil para além da polarização. Aqui ele já vai falar de questões políticas. Vamos dar uma olhada do que ele trata. Ó, ele diz assim: em um galpão da ONG Ação da Cidadania, na Gamboa, no centro do Rio de Janeiro, montanhas de alimentos, garrafas d'água e roupas são a prova da imensa corrente de solidariedade que dos brasileiros com o Rio Grande do Sul, devastado por enchentes históricas, apesar das divisões políticas. É extremamente triste e devastador, diz a AFP Natália Maria Montenegro Cardoso, enquanto retira do carro 20 packs de garrafas d'água. A situação dos habitantes do Rio Grande do Sul comoveu o país inteiro. Os números são chocantes: 150 mortes, mais de 100 desaparecidos, 600 mil pessoas forçadas a deixar suas casas e uma imensa destruição depois de 2 semanas de catástrofe. Continuando, deixa eu descer aqui um pouquinho. Natália diz ter lançado uma campanha de arrecadação entre seus colegas. Amanhã a gente vai trazer ração para os animais, cobertores, diz esta agente de saúde de 30 anos. Nesta antiga estação rodoviária, a ONG Ação da Cidadania recebe doações de pessoas comuns e empresas deixadas por um fluxo interminável de caminhões e carros. A mobilização ainda continua muito grande, destaca Rodrigo Fernandes Afonso, presidente, deixa eu subir aqui, da ONG que ajuda diversas causas sociais pelo país. Até agora, sua organização já arrecadou 15 milhões de reais e recebeu 3.500 toneladas de doações. Essa ajuda é apenas uma entre milhares de iniciativas lançadas pelas organizações particulares e órgãos públicos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou no X a maior movimentação já registrada na história do nosso país. O governo federal anunciou diversas medidas em apoio aos gaúchos, tais como a suspensão da dívida com do Estado com a União, que agora deve ser votada no Congresso Nacional, além de um pacote que deve injetar quase 51 bilhões de reais na economia do Rio Grande do Sul. E aí aqui ele vai, né, trazer a questão da polarização política, né, dentro, sobretudo em relação à região sul do país. E ele diz o seguinte, ó: mas é a mobilização da sociedade civil que mais impressiona. O mundo do futebol, liderado pelos craques Vini Júnior, Neymar e Ronaldinho Gaúcho, participou fazendo um apelo por doações e disponibilizando aviões privados para a entrega de ajuda. O Cristo Redentor foi iluminado com mensagens de apoio aos atingidos pelas enchentes. Em Porto Alegre, os voluntários se espalham pelas ruas ainda inundadas ou pelos abrigos, constatou a AFP. A solidariedade é impressionante, diz Tawane Bessolé, de 26 anos, enquanto dobra roupas em um complexo esportivo que foi transformado em abrigo. Nesse momento, há um quadro de união nacional, observa o cientista político André César, que descreve um reencontro de brasileiros a favor dos atingidos pela catástrofe. Mas a corrente de solidariedade dos brasileiros a favor do Rio Grande do Sul não apagou as divisões em um país extremamente polarizado, após 4 anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Seus aliados criticam o atual governo por uma resposta considerada muito lenta ou insuficiente. E nas redes sociais, as autoridades enfrentam uma enxurrada de críticas. Eu acho que há um sentimento geral de solidariedade e, ao mesmo tempo, um sentimento de divisão política de dois grupos, afirma Sérgio Praça, analista político da Fundação Getúlio Vargas. O que também está em jogo é o posicionamento em relação às mudanças climáticas. De acordo com os especialistas, as chuvas torrenciais no sul do Brasil estão ligadas ao aquecimento global associado ao fenômeno meteorológico El Niño. Tivemos 4 anos de apoiadores daquele governo extremamente negacionista em relação às mudanças climáticas. Os apoiadores daquele governo não vão agora admitir que estavam errados. Isso turva um pouco as ações da solidariedade completa praça. Então aqui também já é uma coisa para se pensar, né? Será que essa polarização política... obrigado, Alan. Para quem chegou depois, muito bem. Então, ó, será que aí é outra coisa para a gente pensar, né? Será que essa polarização política não prejudica, de certa forma, esses atos solidários? Quer dizer, será que as pessoas vão deixar de ser solidárias, mesmo diante de uma tragédia imensa dessa, só por questões políticas, por divergências políticas? Então, talvez seja um argumento que você pode usar aí
no seu texto. E o texto 3 ele vai trazer aqui um infográfico, né, mostrando, pessoal, ó, como é que a gente pode ajudar, né? Ó. Então ele diz assim: o Rio Grande do Sul ainda precisa da nossa ajuda. Continue doando água, roupas, leite, ração, fraldas, produtos de higiene, cobertas, produtos de limpeza, calçados, alimentos. Onde doar, Estação União até 22 de maio, de segunda a sexta, das 9 às 12 horas, das 15 às 18 horas. Então você tem aqui um informativo, né, um texto informativo sobre como fazer essas doações. E aqui a gente tem a frase temática que eu já vou pedir para vocês copiarem aí no caderninho de vocês. Ó, vou colocar aqui no chat, tá? Com todas as palavras-chave. Ó, vou fixar, inclusive, aqui para ficar pronto, para ficar fixado aí para vocês não perderem de vista essa essa frase temática. Depois de toda essa leitura, pessoal, ficou mais claro para vocês sobre o que a gente deve escrever com relação a esse tema? Sinalizem aí para mim, por gentileza. Deu para dar uma clareada, uma aliviada aí nas ideias? Você já meio que encontrou um caminho por onde ir? Me digam aí. Ó, se não ficou mais fácil, não se preocupem, porque agora a gente vai fazer um exercíciozinho que com certeza vai dar bom. Agora eu vou pedir, de fato, que vocês escrevam. A gente vai começar a escrever a partir de agora. Eu vou parar essa apresentação e eu vou voltar para o meu PowerPoint de novo, só um minutinho. O que eu quero que vocês escrevam aí não é o texto dissertativo argumentativo ainda. O que a gente vai fazer agora é o que a gente chama, pessoal, de projeto de texto. Ó, vocês vão ver aqui, ó, que o texto de vocês, ele vai, é muita informação, mas vai dar certo. O texto de vocês, ele vai partir das respostas a essas perguntas aqui. Eu vou deixar aqui na tela, tá, essas perguntas, e eu quero que vocês respondam aí no caderno de vocês a essas perguntas, tá? Isso aqui é o que a gente vai fazer o que a gente chama de projeto de texto. Então, em seu caderno, responda essas perguntas. Primeiro, por que esse tema é importante? Segundo, a quem o problema atinge? Terceiro, dentro do tema, o que eu mais domino, ou seja, o que é que eu sei sobre esse tema, quer dizer, o que foi que eu vi na televisão, na internet, sobre isso aí que está acontecendo, sobre a questão das situações de tragédia e solidariedade humana. Qual é a causa desse problema, dessa situação problema? Quais são as consequências disso? E o que, que se pode fazer para solucionar, né? Para que haja de fato solidariedade humana nessas situações. Se vocês conseguem fazer em 5 minutos essas respostas a essas perguntas, vocês vão fazendo como um questionário mesmo. Eu não estou pedindo que vocês escrevam um texto ainda, não, tá? Então eu vou parar aqui 5 minutinhos, vou cronometrar aqui no meu telefone, para vocês irem respondendo essas perguntas à luz desse tema aí, a importância da solidariedade humana em situações de tragédia. E aí, em 5 minutos, eu volto e em cima das respostas de vocês, a gente vai escrever a introdução desse texto. Ok? Combinado? Me deem um ok aí, por favor, só para eu entender que vocês compreenderam direitinho o que a gente vai fazer. Pronto, beleza. Então, vou desligar aqui a minha câmera um instantinho, enquanto vocês respondem a essas perguntas. Vamos lá.
Muito bem, pessoal, retornando aqui, sem assustar ninguém. Concluíram? Me deem um ok aí, quem já concluiu, por gentileza. Senão a gente dá mais um tempinho, tá? Não se preocupem. Precisarem de mais um tempinho. Ó, Ângela deu ok. Luzirene também, ok. Alguém com dificuldade, gente, de responder a uma dessas questões, sinalizem aí para mim. Se tiver com dificuldade, a gente ajuda. Lourdes. Qual questão, Lourdes, você não está conseguindo pensar? Pode falar, Lourdes, está aberto teu Não, microfone, por tá? causa daquele problema que teve no início, que eu não estava conseguindo ver a tela, eu não copiei nem o tema. Não O entendendo é tema, nada. ó, Ai, meu Deus. o tema, Lourdes, ele tá aqui no chat, ó, eu fixei, tá? Eu fixei, ó, é a importância da solidariedade humana em situações de tragédia. Tá fixado aqui no Ah, chat, lá. tá? Eu vou procurar aqui para ver se eu acho. Beleza. A Crislaine tá com dúvida na questão 3. Crislaine, dentro do tema, o que é que você mais domina? O que é que você sabe sobre esse tema? O que é que você viu na televisão sobre esse tema? O que é que você viu na internet? O que é que você pode citar de exemplo? É isso. É o que que você sabe sobre o tema? O que é que você viu por aí, ou leu, ou viu na televisão, enfim, na internet sobre esse tema, ok? A gente pode citar vários exemplos aqui. Que mais, pessoal? Mais alguma dúvida? Eu preciso que vocês tenham essas respostas por escrito, tá? Porque é a partir dessas respostas que vocês vão inserir as informações nos textos de vocês quando eu começar a mostrar o esqueleto, ok? Eu vou dar mais um tempinho para vocês concluírem e aí a gente passa para a introdução do texto. Prontinho? Apareceu mais alguma dúvida ou podemos seguir adiante? Pode falar, Crislaine. Crislaine levantou a mão. Welber, Ah, neste caso desse tema aí, né? A importância da solidariedade humana em situações de tragédia. Mas essas aham. perguntas é especificamente sobre a tragédia do Rio Grande do Sul ou em todas, em geral? Não, ó, perceba quando ele fala situações de tragédia, ele está usando no plural, então é qualquer situação de tragédia. A gente Pronto. trouxe do Rio Grande do Sul como um exemplo, porque é o que está mais próximo da gente, é o que está mais recente, mas você pode usar qualquer situação de tragédia, ok? Mas eu posso, nestas perguntas aqui, eu posso usar a tragédia do Rio Grande do Sul.
Pode usar a tragédia do Rio Grande do Sul como um norte, sim. Pronto. Pode sim. Ok. Tá Obrigada. bom? Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? É importante. Tá vendo como é importante que vocês tirem as dúvidas? Ó, porque às vezes a dúvida que tem de um colega, às vezes serve para o outro, né? Fernanda está pedindo para eu falar um pouco das 6. O que fazer para solucionar esse problema? Fernanda, você acha que os brasileiros, por exemplo, vamos pegar a situação do Rio Grande do Sul como o norte, tá? Você acha que essas ações solidárias que estão acontecendo, elas são suficientes ou precisa de mais? Você acha que, se você acha que sim, que são suficientes, então o que a gente poderia fazer para que essas ações elas continuem acontecendo, essas manifestações de solidariedade continuem acontecendo? Ou se não, se você acha que não são suficientes, o que é que pode ser feito para que se tenham essas ações solidárias no Rio Grande, em prol do Rio Grande do Sul, por exemplo? Deu para entender, mais ou menos? 4, qual é a causa desse problema, né? No caso aqui, como a gente está falando, né, do Rio Grande do Sul, ali, né, o que motivou essas manifestações de solidariedade? No caso do Rio Grande do Sul, foi a tragédia, né, com as enchentes e tal. Essa foi a causa, né, foi o que motivou essas manifestações de solidariedade, certo? E as consequências dessas manifestações, a gente pode pensar em consequências positivas, né? De repente, se eu estou ali ajudando aquela população que está naquela situação de vulnerabilidade, de repente, de alguma forma, talvez não o suficiente, mas de alguma forma, como consequência, eu vou ter uma ajuda, né? Não sei, eu vou dar uma força ali dentro das minhas possibilidades, né, enquanto cidadão, enquanto ONG, por exemplo, é mais ou menos nesse sentido, ok? Mais alguma pergunta? Lembrando, gente, que a gente não está ainda escrevendo o texto, tá? A gente está respondendo essas perguntas para que a gente tire as informações daqui e aí sim a gente passa a construir o nosso texto. Isso daqui, inclusive, ó, é uma dica, vou te dar uma dica para vocês, né? Criar esse projeto de texto, ou seja, planejar o seu texto antes de escrever, ele vai te ajudar e muito na organização das suas ideias, porque às vezes o que acontece? Você se depara com um tema, vem mil e uma coisas na sua cabeça. Ah, eu posso escrever sobre isso, eu posso escrever sobre isso, dá para falar sobre isso. Quando você faz isso, quando você coloca tudo no papel direitinho, você consegue selecionar quais são as ideias que são melhores ali, que vão realmente encaixar no tema, e a partir dessa seleção, você escreve um texto coeso, um texto coerente. O seu texto ele não fica bagunçado, ele não fica cheio de informações que no fim das contas não vão servir para nada, né? Então isso serve para quando você planeja o texto antes de escrever, você consegue ter um panorama geral aí do que vai vir nesse seu texto, né? Ele fica, ele fica mais, as ideias ficam mais claras, você ganha tempo, porque você consegue dissertar com mais fluidez, mais rapidamente, né? Samara colocou, temos que ter mais solidariedade aos próximos, temos que colocar no lugar dessas pessoas. É isso aí, é exatamente, Samara, a ideia é essa. Exatamente, é uma possibilidade. Perfeito. É uma possibilidade de proposta. Bom, quanto vocês, estou vendo que muitos de vocês já terminaram, os que não terminaram podem seguir, né, respondendo essas perguntinhas. Eu vou dar continuidade, porque senão a gente vai extrapolar o tempo e não vai conseguir produzir até o desenvolvimento desse texto, dessa redação. Muito bem, então, ó, tendo essas respostas, essas perguntas em mãos, aí sim a gente vai para a produção do nosso texto dissertativo argumentativo. Vamos lembrar que o texto dissertativo ele é dividido em 3 partes, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão.
E agora a gente vai entender o que a gente faz em cada uma dessas partes, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a introdução, relembrando, né? A introdução, gente, ela é a parte em que você define o que o corretor deve esperar do restante do seu texto, ou seja, é o caminho que você vai seguir para falar sobre aquele tema. Como o próprio nome já diz, né, a introdução ela é uma iniciação ao conteúdo, portanto, nunca coloque todas as principais informações na introdução. Ela funciona como em um filme, em que vão deixando várias pequenas pistas para que o espectador vá descobrindo a trama à medida que o filme avança. Aqui também a gente vai encontrar a tese, né, o ponto de vista. Então, quais são os elementos, né, da introdução para chegar nessa tese? Então, a gente vai começar da seguinte forma: a gente vai começar a introdução, pessoal, com uma contextualização. Velber, o que é isso? É a introdução à conversa, né? A contextualização, ela é uma rápida explanação. Ok, Lourdes, tranquilo, sem problema. Então, é uma rápida explanação, né, sobre o assunto geral abordado, contextualizando o leitor com o assunto que vai ser tratado ali no texto. Depois você apresenta o tema, ó, que é o assunto central, né, que está sendo discutido em todo o texto. Lembrando que nesse texto aqui a gente vai falar sobre solidariedade humana, tá bom? E depois o seu ponto de vista, que a gente vai chamar de tese, né? Que nada mais é do que o direcionamento que você vai dar, né, sobre o assunto e que vai ser defendido aí pelos argumentos nos parágrafos seguintes. Então, a introdução ela vai ter basicamente essa estrutura. Perdão. Na contextualização, né, esse é o momento em que você vai apresentar o leitor o tema que vai ser tratado, né? A forma mais recomendada de fazer isso é trazer o seu conhecimento de mundo para esse início de texto, ou seja, você precisa trazer o seu repertório para contextualizar o leitor sobre o que será dito em seguida. A contextualização ela pode ocorrer por meio de citações, frases, alusões históricas, referências, dados estatísticos e por aí vai. Caso você não saiba contextualizar sobre o tema, né, proposto, você pode contextualizar sobre o assunto geral. Então, por exemplo, num tema em que fala sobre persistência da violência contra a mulher, você pode contextualizar sobre violência em geral, falar sobre violência, né, sobre a importância da mulher na sociedade, por exemplo, e aí depois você passa para o tema específico. Depois de falar do contexto, você vai fazer a ligação entre este contexto e o tema. A pergunta respondida implicitamente é: como é que essa referência que eu estou usando aqui na minha contextualização nos leva ao tema da redação? Já na introdução, use todas as palavras que estão descritas no tema proposto para começar a falar do assunto. Caso não queira citar todas as palavras, use palavras semelhantes, que são as paráfrases, né, que demonstram com muita clareza que você entendeu o tema. E aí, pessoal, aqui, ó, a gente tem a tese. A tese, ela vai estar muito relacionada ao tema sobre o qual você está dissertando. Porque, às vezes, você tem uma tese que para um tema é legal, mas que para o outro não vai fazer muito sentido, né? Aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. O primeiro delas é a tese por causa. Lembra que eu perguntei lá anteriormente qual é a causa do problema, né? Ó, na tese por causa, você vai falar sobre as causas do problema proposto e a tese por consequência, as consequências do problema que está ali. Você também pode fazer, se você quiser, uma tese por problematização. Essa também é muito utilizada aí, ó, pelos alunos, né? Sobretudo os alunos que estão estudando aí para o Enem. A tese por problematização, você irá, além de explicar as consequências negativas criadas pelo problema, os desdobramentos prejudiciais daquele tema, levando a um problema ainda maior, né? Ou seja, quais são as consequências a curto e a longo prazo. Tema e tese não são a mesma coisa, tá? O tema será sempre o assunto do texto, né, o que a banca propõe, e a tese, pessoal, é o seu ponto de vista, é a sua opinião. Então, por exemplo, eu tenho o tema, a importância da solidariedade humana em situações de tragédia, e a tese que eu vou defender, por exemplo, é que ainda não há manifestações de solidariedade suficientes em determinadas situações, por exemplo, ou eu posso defender a tese de que
as manifestações de solidariedade humana, elas são suficientes, mas existem outras formas de se mostrar isso aí. Enfim, vai depender do seu ponto de vista, do que você vai defender, tá bom? Então, aqui, ó, para facilitar a vida da gente, eu gosto é disso, né? De facilidade, eu trouxe um esqueleto de texto que é para vocês escreverem já a introdução de vocês. O que tiver aí o que tiver aqui, o que está marcado em azul, vocês vão copiar exatamente do jeitinho que está aqui. E aí, dentro do que está entre parênteses, vocês vão colocar as próprias ideias de vocês. Vocês vão começar o texto de vocês, agora sim a gente vai começar a escrever, tá? Dizendo o seguinte, ó, entre as maiores preocupações da sociedade contemporânea está a... Aí aqui você vai colocar o tema. No nosso caso, você vai colocar o quê? Entre as maiores preocupações da sociedade contemporânea está a importância da solidariedade humana em situações de tragédia. Olha aí, ó. Mamão com açúcar, né? Essa introduçãozinha, pronto. Você já não se preocupa mais, você já vai dizer assim, o corretor já vai olhar e vai dizer, pronto, essa pessoa aqui, ela já abordou o tema por completo, não tem que fugar o tema. É fato que, aí aqui, a gente vai colocar o ponto de vista de vocês. O ponto de vista de vocês, pessoal, é exatamente a resposta que vocês me deram na primeira pergunta. Ou seja, por que que esse tema é importante? E aí eu queria que, não sei, quem se sentir à vontade, tá? Não é obrigatório, não. Mas queria saber se algum de vocês poderia compartilhar a resposta de vocês aí da primeira questão com a gente, para a gente tentar construir uma tese aqui. Alguém gostaria de compartilhar? A Crislane tá com a mão levantada, eu não sei se é de agora, se ela levantou agora. Perdão, não tinha visto. Não, foi da outra ainda, Ah, tá. o Elber. Mas, assim, eu botei, Hum, no meu vamos ponto de ver. vista, não? É Claro, importante para saber lidar com esses tipos de situações e até mesmo um meio de se prevenir. pronto. Isso aí, Crislane, já serve como a sua tese, né? Você já coloca, é fato que, aí você já coloca essa sua informação aí, né? Essa sua resposta a essa pergunta, você já coloca como a sua tese aí a ser defendida. Muito bom. Alguém fez diferente da Crislane? Que queria compartilhar aqui com a gente? Mais alguém? Mais alguém? Muito bom, viu, Crislane, essa sua. Você já coloca aí, já vai usar essa resposta, ó, como a sua tese. Fernanda vai compartilhar com a gente, Fernanda? Eu não sei assim se foi o certo que eu botei, né? Mas Vamos dar uma olhada. sei que é importante, né? Porque está mostrando o tamanho da tragédia, né? Aham. Então você acha que isso é importante, falar peraí, deixa eu pegar aqui o tema, sobre a solidariedade humana em situações de tragédia, para mostrar, para explicitar ou para divulgar a gravidade desse problema. É mais ou menos isso? Isso, mostrar o tamanho da gravidade, né? Pronto. Isso também vai servir como tese. Exatamente. Crislane levantou a mão de novo. Pode falar, Crislane. Não, Elber, foi da outra vez ainda, viu? Como é que baixa essa mão? Eu não sei não, peraí. Eu tô doida para saber também, senão você vai perguntar só para Pronto, mim. pronto, já baixou. A Fernanda levantou de novo. Diga aí, Fernanda. Assim, ó, tu levanta a mão, né? Aperta na mãozinha, aí tu fala, aí depois tu deixa de falar e aperta na mãozinha de novo. Pronto, tá aí. Pronto, Fernando, deu certo agora, amiga. Aprendemos, obrigado. Muito bem. Aí aqui, ó, você já tem a resposta da primeira questão que vocês fizeram lá, já vai entrar aqui como a tese, o ponto de vista a ser defendido por vocês. Aí agora, a gente vai para o final desse parágrafo, vocês vão escrever do jeito que está aqui, ó. Nesse prisma, é relevante discutir. Lembra aquela perguntinha que eu fiz lá na 3, que eu perguntei assim, ó, pessoal, dentro do tema, o que que eu mais domino? Ou seja, o que é que eu sei sobre o tema? Muito provavelmente vocês escreveram várias coisas aí. Eu quero que dentro dessas várias coisas, vocês escolham duas, certo?
para colocar aqui. Por exemplo, ó, dentro desse prisma é relevante discutir. O que é relevante discutir? Não sei, de repente, a ação dos influencers digitais na arrecadação de alimentos, por exemplo, e, sei lá, a polarização política que impede que mais pessoas façam doações, por exemplo. Ou então, sei lá, nesse prisma é relevante discutir a, a importância de se explicar como fazer essas doações corretamente. E também é relevante discutir sobre a importância da mídia em divulgar os canais de arrecadação, né, os locais de arrecadação de alimentos. Enfim, vocês vão colocar aí 2 argumentos que vocês vão defender, né, que vocês vão desenvolver para discutir e debater esse tema como um todo. Aqui, como vocês vão ter que produzir o parágrafo, eu vou dar um tempinho um pouquinho maior. Eu vou marcar aqui no meu relógio 10 minutos para vocês escreverem essa introdução. Lembrem-se, o que está em azul, pessoal, isso aqui, ó, essas partezinhas que estão em azul, vocês vão copiar do jeito que ela está aqui, é para copiar mesmo. O que vocês vão incluir como a ideia de vocês, nessas respostas que vocês deram a essas perguntas aí que a gente fez anteriormente, é o que está, a minha coordenação motora, né, mandou lembrança. É o que está aqui entre parênteses, o que está aqui entre parênteses é o que vai entrar a ideia de vocês, tudo bem? Vou marcar aqui de novo 10 minutinhos, não vou dar mais 5, porque agora vocês vão ter que pensar um pouquinho mais, e aí depois de 10 minutos a gente volta para verificar como é que ficou a introdução de vocês. Ok? Compreendido? Antes de eu soltar aqui o tempo, da gente começar a produção desse primeiro parágrafo, vocês têm alguma dúvida? Foi muita informação. Muito bem. Ó, de novo, aqui a gente está só com o primeiro parágrafo, tá? Somente com o primeiro parágrafo. Eu já tenho aqui, Fernando, o modelo pronto de primeiro parágrafo, só para você incluir as suas ideias. Então você vai Professor, escrever. desculpa. Então, é só isso aí que tu explicou por último. Não é todo. É só o que tu explicou por último, que a gente tem que fazer agora? O que eu expliquei por último, na verdade, eu dei só exemplos do que vocês podem colocar aqui, ó, no argumento 1, e aqui no argumento 2. Como eu não sei o que vocês escreveram na resposta da terceira questão, que eu fiz lá anteriormente, ou seja, dentro do tema o que eu mais domino, o que é que eu sei sobre o tema, é isso que vocês vão colocar aqui. Dentro de tudo aquilo que vocês escreveram lá naquela resposta, vocês vão escolher só 2 daquelas coisas para colocar aqui nessa introdução. Ok? Pode falar, Crislane. Welber, só para deixar bem claro aqui. Ah. Começou em uma tragédia, você seleciona uma das tragédias que já aconteceu e termina sobre a mesma tragédia. É assim ou pode ser variada? Ó, você não falou, leia aí para mim a resposta da sua primeira questão. É importante para saber lidar com este tipo de situações e até mesmo um meio de se prevenir. Pronto. Para saber lidar com esse tipo de situação e se prevenir, é importante discutir sobre o quê? Então, você vai pegar 2 coisas que vão responder essa pergunta aí que você colocou na primeira questão. Tudo bem? Tá certo. Aí é importante, por exemplo, para se prevenir, é importante a gente saber, estou dando exemplos aqui, tá? É importante a gente saber que onde é que a gente pode fazer essas doações, por exemplo. É importante que a mídia divulgue esses locais de doação para que a gente possa fazer esses, né, prestar essa ajuda. É mais ou menos nesse sentido. Compreendido? Sim, obrigada. Fernanda, deu para entender mais ou menos o que a gente faz nessa segunda parte? Pronto, massa. Então, ó, vou soltar aqui o meu cronômetro, 10 minutinhos. Aí vocês vão escrever esse parágrafo. E aí, na volta, a gente compartilha e vê se está tudo ok. Contando a partir de agora. Aqui, ó. Contando. Vamos lá.
Oi, Isabeth, boa noite. Isabeth está perguntando: a introdução é quantas linhas mais ou menos? Oi, Elizabeth. Ó, seguinte, não existe um número X, né, um número exato de quantas linhas deve ter em cada parágrafo. Mas, se a gente for pensar num texto de 30 linhas, e a introdução você vai só apresentar os argumentos que você vai desenvolver, então ali 6, 7 linhas é o suficiente para a introdução, ok? Entre 6 e 7 linhas é um número bom, tá bom? Não, Elizabeth, mas como eu disse, ó, não tem um número X, tá? Não, não, não. Se você passou, não tem problema. Isso é só uma média, assim, mas se você escreveu mais do que isso, não tem problema, não. Fica tranquila, tá bom? Tem gente que faz mais um pouquinho maior, às vezes 8, 9 linhas. Tem gente que faz menor, já vi introduções, por exemplo, de 4 linhas. Então depende muito do texto, depende muito de como você vai desenvolver as ideias no texto, tá bom? Tudo bem, não tem problema não. Quando vocês estavam escrevendo, eu fui pegar uma aguinha, que a minha garganta está começando a arranhar. Uhum. Oi, Crislaine, pode falar. Welber, a minha dúvida é nessa parte aqui, ó. Tu falou, mas Diga devido aí. estar fazendo outras coisas também, aí foge um pouco o sentido. Hum. É essa parte aqui. É fato que cite o ponto de vista defendido. É a, Aí, é a resposta que você deu para a sua primeira pergunta. pronto. E em sequência, aqui é Aí, em sequência, você já vai passar para essa outra parte aqui. Nesse prisma, esse é prisma relevante discutir relevante. isso. Exatamente. Cite os argumentos. Pronto, ok, obrigada. Nada. Já deu o nosso tempo, mas eu vou dar mais um pouquinho aí que eu tô vendo que vocês ainda estão produzindo. Podem ficar à vontade, tá? Vou desligar esse outro computador. Welber, Oi, pode falar. no caso aqui, neste prisma é relevante discutir, aí no caso é da resposta 3, não é isso? Isso. Aí você vai pegar dois desses argumentos que você colocou aí na resposta 3 e vai colocar aqui. Quer dizer, Pronto. para justificar o que você disse no período anterior, quando você falou, é fato que, para justificar isso, é importante falar sobre o quê? Ou seja, é relevante discutir sobre o quê? Aí você coloca aí Uhum, dois desses argumentos, tá bom? ok, tá. Eu vou escrever um aqui para mostrar para vocês mais ou menos como é que fica. Deixa eu abrir aqui um documento de Word. Vou fazer bem rapidão.
Pronto, foi. Escrevi aqui o meu. Vocês escreveram de vocês aí. Eu vou compartilhar o meu com vocês daqui a pouco. E aí vocês compartilham de vocês comigo. Tudo bem aí? Alguém quer começar a compartilhar aí com a gente? Algum voluntário? Bom, então, vou parar de compartilhar essa tela aqui do PowerPoint para eu mostrar para vocês um textinho que eu fiz aqui, bem rapidão, só para vocês entenderem, ó, como eu usei exatamente esse mesmo esqueletinho aí que eu mostrei para vocês, ó. Aí vocês, se vocês quiserem, vocês já fazem um print para vocês guardarem aí para mais ver mais ou menos como é que fica, tá bom? Vai estar abrindo aqui. Muito bem, deixa eu aumentar aqui essa fonte para ficar melhor de vocês lerem. Ó, então percebam, pessoal, que eu usei exatamente. Oxi, não selecionei o E? Como assim?
Perceba que eu usei exatamente aquele mesmo esqueleto que eu mostrei para vocês ali. Ó, então eu coloquei o seguinte. Tá dando para ver aí, né? Já tá aparecendo para vocês o compartilhamento da tela? Acho que sim. Ó, então eu disse, pronto, eu disse o seguinte. Olha só. Entre as maiores preocupações da sociedade contemporânea está, olha aqui, ó, eu botei, pessoal, exatamente, como vocês podem ver aqui, ó, exatamente a frase temática, né? O tema da redação sobre o qual a gente vai escrever. Perceba que ele encaixou aí perfeitamente, ó, perfeitinho, né? Ó. Entre as maiores preocupações da sociedade contemporânea está a importância da solidariedade humana em situações de tragédia. Aí ele vem, é fato que, aí aqui, ó, eu tenho a tese que eu vou defender. Quer dizer, por que que esse tema é importante? Por que que é importante falar sobre isso? Eu coloquei o seguinte, ó. É fato que, apesar de observarmos vários exemplos de ajuda à população do Rio Grande do Sul, deixa eu colocar aqui a crase que faltou, só um minutinho. A população do Rio Grande do Sul, que recentemente passou por uma situação de calamidade devido às fortes chuvas, esse suporte ainda não é o suficiente. Então, essa é a tese que eu estou defendendo, que pode ser diferente da tese que vocês estão defendendo aí. Esse é o meu ponto de vista, pode ser que seja diferente do de vocês, tá? Então, recapitulando de novo, ao que eu disse. É fato que, apesar de observarmos vários exemplos de ajuda à população do Rio Grande do Sul, que recentemente passou por uma situação de calamidade devido às fortes chuvas, esse suporte ainda não é o suficiente. Ou seja, na minha opinião, eu acho que houve sim ajuda, mas que mais ajuda ainda é necessária. Ou seja, a ajuda que chegou até agora ainda não é o suficiente para suprir aí as necessidades dessa população que foi prejudicada pelas chuvas. Aí eu venho para o final, e aqui tem os dois argumentos que eu selecionei aqui para falar sobre isso. Ó. Nesse prisma, de novo, estou usando o mesmo esqueleto que eu mostrei para vocês. Ó. É relevante discutir sobre, aí que eu coloquei aqui, ó, o papel das mídias digitais na divulgação de postos de coleta de roupas e alimentos, e a polarização política no Brasil, que leva muitas pessoas a deixarem de praticar atos solidários. Pronto, esses são os argumentos que eu vou defender, ó, ao longo do meu texto. Eu vou falar sobre mídias digitais no meu primeiro parágrafo e eu vou falar sobre polarização política no segundo parágrafo. Crislaine colocou. Meu Deus, mas ó, não tem introdução boa e introdução ruim. Tem introdução diferente. A sua introdução é diferente da minha. Ó, depois dessa introdução, eu aqui não tenho coragem de mostrar a minha, que Crislaine tá dizendo. Como assim? Eu quero ver, gente, a introdução de vocês. Ó, mas tá. Percebam que aqui, como eu disse, né, é o meu ponto de vista. Vamos pensar que no texto dissertativo argumentativo, a gente vai expor, né? Não existe uma opinião certa, uma opinião errada. Existe a minha opinião. E a minha opinião embasada em fatos, né? Essa é a minha, que pode ser diferente da de vocês, tá bom? Pode falar, Fernanda. Realmente, é que nem a Crislane falou, a sua é muito boa. Mas, assim, eu falei aqui na minha sobre a divulgação, né? Sobre a... Como é a palavra que me faltou? Sobre a mídia, né? Pronto. E Você não pode, faz... pode falar, Fernanda, pode terminar. Que não passa os fatos reais, algumas notícias não são verdadeiras, são falsas, e deixa as pessoas deixar de ajudar, né? As pessoas da tragédia. Perfeito, esse é um argumento perfeito que você pode usar para esse tema aqui, né? As questões das fake news. Muito bom. Perfeitíssimo. É isso aí. Você quer compartilhar? Você pode ler para a gente a introdução que você escreveu aí? Eu adorei esse seu argumento. Muito bom. Aí não, assim, a gente falando assim é de bom, mas para ler não dá certo, não. Pronto, mas depois você vai mandar o texto pronto para mim e eu vou corrigir. Não se preocupe. Crislaine, alguma coisa parecida com o que eu e a Fernanda fizemos aqui? Seu argumento tá mais ou menos parecido com o nosso? Diga aí. Os demais, Evanildo, Áurea, Luzirene, pessoal que está aí
Mais caladinho? Tá mais ou menos nessa linha de raciocínio? As ideias estão diferentes? Rapaz, para falar a verdade, eu não sei nem o que dizer. Por quê? O que é que você colocou aí no papel? Me diga aí. Não, eu coloquei como você falou, né, sobre as respostas daquelas 6 perguntas que você passou para a gente, né? Ah, Entre a maioria entre as maiores preocupações da sociedade contemporânea está a importância da solidariedade humana em situações de tragédias. ok. É fato que é importante saber lidar com esse tipo de situações, até mesmo para um meio de se prevenir. Perfeito. Nesse prisma, é relevante discutir sobre as pessoas desabrigadas e as várias mortes causadas por essa tragédia. Pronto. Tudo bem. Dá pra gente dissertar sobre isso perfeitamente. Ó, você está falando sobre mortes, sobre as pessoas desabrigadas, e aí o que que a gente vai trazer no desenvolvimento? A gente vai trazer soluções para esses problemas, né? Por exemplo, o que que pode ser feito como ação solidária para diminuir o número dessas mortes, por exemplo? O que que pode ser feito a partir de ações solidárias para dar abrigo a essas pessoas que estão desabrigadas? Então, Crislaine, é isso aí. Você vai puxar a sua argumentação a partir desses dois tópicos que você colocou aqui na introdução. Tá perfeito. O que a gente vai precisar fazer no desenvolvimento é só mostrar como é que a solidariedade, os atos de solidariedade humana, podem resolver, ou pelo menos diminuir, esses problemas aí. Compreendido? Perfeito. Mais alguém, gente, gostaria de compartilhar aí suas ideias com a gente? Pessoal que está mais caladinho, ou podemos seguir? Pode falar, Crislane, de novo. Tô Não, ouvindo. no que eu estava lendo aqui, eu percebi que também é importante você pensar em seus argumentos, porque daí você vai ter que explicar, Isso. né, E- bem direito, para não ter dúvidas e também para continuar, né? Porque aqui é só a introdução. Aí vai ter os seus 2 argumentos que você vai ter que defender e a conclusão, né? Exatamente. Mas aí vamos um passo de cada vez, tá? Como você trouxe aí, por exemplo, esses dois argumentos. O primeiro argumento que você trouxe, a primeira assunto relevante que você pontuou aí é para falar sobre o número de mortes, certo? Não foi isso que você colocou aí no seu texto? O primeiro foi as pessoas desabrigadas. Pronto. Então, no segundo parágrafo, a gente vai falar exatamente das pessoas desabrigadas. Então, o que Uhum. é que eu posso, dentro do que você sabe sobre esse tema, o que que a gente pode usar para falar sobre isso, sobre esse desdobramento? Então, por exemplo, você vai falar sobre as pessoas desabrigadas, que ações solidárias estão sendo feitas, por exemplo, para ajudar essas pessoas? O que que você viu de notícia de alguém ou de alguma organização, algum, não sei, algum órgão público que estão Várias fazendo doações, né? ou não estão fazendo para ajudar essas pessoas desabrigadas? Você perceba que você vai puxar sua argumentação daí. E é aí Uhum. que vai entrar o seu conhecimento de mundo, o que você sabe sobre o tema, que é aquela resposta à terceira questão que a gente colocou lá no comecinho, entendeu? Uhum. Entendi. É exatamente isso aí. Você vai puxar sua argumentação a partir disso, ok? Ó, tá vendo como a gente vai se ajudando? De repente, ó, a sua observação aqui serviu de norte para alguém que está aqui. Mais alguma pergunta, gente, com relação à introdução? Essa introdução aqui eu fiz ela rapidinho. Vocês disseram assim, mas qual que é a diferença, né? Vamos lembrar, meu povo, que eu vivo disso aqui, né? Então, eu aprendi isso aqui primeiro que vocês, é uma coisa que eu faço todo dia. E aí, olha como isso é interessante, né? Como eu trabalho com redação, com os meus alunos, e isso, como eu disse, é uma coisa que eu faço todo dia, perceba que eu consegui fazer com mais facilidade.
Por quê? Porque eu pratico isso diariamente, né? É aquilo que o Alan estava falando lá no começo da nossa aula. A prática é o que vai nos levar à perfeição. Eu não quero aqui, eu não tô exigindo de vocês que vocês me entreguem um texto perfeito agora, porque eu sei que vocês estão começando a escrever agora, vocês não tinham essa prática, né? E a gente está aqui para isso mesmo, é para ir construindo junto, é para ir errando, e a partir dos erros e dos acertos, do que a gente vê o que, que a gente pode aproveitar no texto, o que, que não pode, como é que a gente pode fazer o aproveitamento dessas informações, que era o que a gente estava falando aqui, Crislane, né? De como é que você parte do que você tem e atrela ao que você sabe, o que você tem de conhecimento para desenvolver esses argumentos. Os argumentos de vocês duas que compartilharam aqui comigo, tá perfeito, os dois estão perfeitos. A ideia é essa, a gente vai construindo aos pouquinhos, tá? Muito boa a introdução de vocês. O que eu quero saber é, tenho alguma dúvida ainda com relação à introdução especificamente, ou tá tranquilo? Me digam aí. Muito obrigado. Ó, a Fernanda agradecendo aí a Crislane. Bom, então a gente vai fazer o seguinte. Como a gente tem pouco mais de 15 minutos e não vai dar tempo a gente produzir um desenvolvimento agora, eu vou deixar esse meu parágrafo aqui de introdução para que vocês tirem um print aí, alguma coisa que sirva como norte para vocês, como um exemplo. Vou enviar para vocês essa proposta de redação com os textos base, tudo direitinho, para vocês escreverem a introdução. Vou fazer a correção da introdução de vocês e, posteriormente, a gente vai trabalhar no desenvolvimento desses argumentos que vocês vão trazer nessa introdução. Até porque não vai dar tempo mais eu explicar sobre o desenvolvimento, porque o desenvolvimento é o grosso do texto, vamos dizer assim. Eu ia precisar de mais tempo para gente produzir isso aí. Então, o que é que a gente vai deixar amarradinho aqui, combinado? Vocês vão escrever, vão passar a limpo, obviamente, porque eu sei que vocês fizeram um rascunho aí, né? Essa introdução, né? A gente vai ver um meio dessas introduções chegarem até mim, tá bom? Para eu fazer as correções, e aí a gente marca um outro momento para a gente trabalhar em cima do desenvolvimento dessas ideias de vocês. Combinado, pessoal? Podemos fechar assim? Muito bem. Então eu vou ficar no aguardo dos textos de vocês. Então, Alan, eu acho, não sei se você está aí ainda, mas eu acho que a gente pode encerrar por aqui, tá bom? Até porque não vai dar tempo a gente ver a questão do desenvolvimento, e aí, posteriormente, a gente marca um outro encontro para trabalhar essa parte. Isabete levantou a mão, Alan levantou a mão. Isabete, você tem alguma dúvida antes do Alan entrar aqui? Pode falar. A gente envia só essa introdução, não precisa Só mais a a gente. Não, eu quero só a introdução, eu vou fazer primeiro a correção só da introdução, vou enviar para você a correção da introdução, e aí depois a gente trabalha no desenvolvimento desses argumentos dessa introdução, ok? Ok, aí como a gente vai enviar, eu não sei como, né? Porque já estão entrando de férias, né? Inclusive o meu filho não vai mais, né? Porque ele tá de atestado. Alan, Aí como eu é que a gente pode vou fazer esse mandar, né? envio? Vamos ver aqui com ele. Pronto. Isabete, você é a mãe do ou da Do Wiltenberg. Wittenberg. Ele falou comigo hoje à noite. Disse também que realmente estava doente, né? É Mas isso. é Tá, isso. Mas ele vai ficar bom, vai dar certo. Mas olha tá, só, gente. Amém, Isabete. Mas olha só. Gente, o que é que nós podemos orientar aqui? Velber, o que é que você acharia melhor? Você acharia melhor receber o parágrafo digitado como uma mensagem do WhatsApp ou em formato de foto? Eu prefiro a foto, porque na escrita eu posso identificar outros problemas que às vezes vocês têm, e que eu posso ajudar a corrigir depois. Então, eu prefiro que vocês escrevam mesmo a próprio punho,
e me envie a foto, tá bom? Do texto de Perfeito. vocês. Crislane, tem alguma dúvida? Pode falar, Fia. Eu queria só saber se, quando for passar a limpo, poderia mudar os argumentos. Pode ficar à vontade para mudar também, Crislane, não tem Porque a problema. gente dá uma pesquisada, estuda melhor, né? Para mandar mais. Perfeito, perfeito. Tá bom, obrigada. Pronto. Imagina. Gente, mais alguma dúvida? Não? Pois então vamos para os nossos encaminhamentos finais. Pois, gente, vamos fazer assim. Para quem está aqui presente na aula, eu vou pedir para que vocês peguem esse rascunho que vocês fizeram, passem a limpo. Se vocês quiserem colocar novos argumentos, coloquem, né? Como vocês vão estar no conforto de casa, façam alguma pesquisa se desejarem. O ideal é a gente tentar fazer sem essa pesquisa inicial, pensar no que você já tem de repertório, né? E aí você escreve esse parágrafo e você manda essa fotografia para mim, tá certo? Manda essa fotografia e aí, Velber, eu vou fazer assim, eu vou criar uma pastinha lá no Drive e eu vou salvar cada foto com o nome da pessoa, tá bom? Perfeito. E aí você acessa, já vê e qualquer coisa você pode anotar ou fazer um arquivo Word com, tipo, um feedback de cada um, né? E depois a gente pode compartilhar com as meninas e o menino, no caso, o Evanildo, que está aqui, também o pai do Alisson está aqui, e aí a gente vai compartilhando com o pessoal, tá bom? Perfeito. E aí eu vou enviar para você o tema, a proposta temática já no arquivozinho de Word para você compartilhar com eles. Maravilha. Pronto, aí se você puder enviar com os textos motivadores, aí eles já vão desenvolvendo. Quem se sentir confortável de tentar arriscar logo um desenvolvimento, uma conclusão, Velber, pode tentar? Pode ficar à vontade, sem problema nenhum. Pode ficar à Pronto. vontade. Maravilha. Pois, gente, como já dizia Jesus Cristo no livro do Apocalipse, taca. É isso que a gente tem para vocês. Mas olha só, gente, vamos agora para a apresentação da nossa surpresa, né? Meu Eita! povo, quinta-feira nós vamos ter o nosso último encontro para encerrar esse enlaço de 2 semanas e a gente entrar de férias, porque todo mundo, né, precisa de um descanso, precisa dar uma respirada. Foram longos meses de trabalho, seja para os professores, sejam para vocês, e a gente vai descansar. E de antemão, já preciso falar uma coisa. Nós vamos voltar no dia 22 de julho, tá certo? Dia 22 de julho nós estaremos de volta para iniciar o ciclo 3, que vai se chamar Travessia, e vai ser um ciclo muito especial para a gente se preparar para o Enseja. Mas agora eu gostaria de apresentar para vocês o que vai acontecer na quinta-feira, né? Lili e eu estávamos conversando e nós notamos um detalhe. Nós notamos que não só os nossos alunos na escola, como a gente que está aqui no Bença, acaba não tendo a oportunidade, aliás, não seria tanto, não é exatamente a oportunidade, mas o ímpeto, a vontade da gente ler coisas diferenciadas, poder entrar em contato com outros textos, né? E a gente sabe, a gente já falou muitas vezes isso nas aulas de redação, nas aulas de português, como é importante a escrita e como é importante também a leitura. Você se torna um bom leitor lendo, você se torna um bom escritor escrevendo, né? Então, para estimular esse hábito, tanto da leitura como da escrita, gente, nós vamos lançar um clube de leitura e de escrita. Tá certo? Não brinca. E esse vai ser aberto para todo mundo. Então, quem quiser participar, pode participar. Eu posso participar também? Claro que pode, meu querido. Claro obrigado, que pode. Muito obrigado. E aí, a gente queria mostrar para vocês aqui a nossa logo, que é o CLEB, né? Clube de Leitura e Escrita Bença, né? A gente vai ter o nosso primeiro encontro na quinta-feira. A gente vai fazer a estreia em grande estilo, porque a gente vai estrear com Conceição Evaristo, né? Então nós vamos poder fazer uma leitura de um conto dela, né? Começou bem. Aí, como é, Velber? Começou bem. Ai, com certeza, não tinha jeito de começar melhor. E aí, gente, o exercício desse clube, né, é que a gente possa ler junto, debater junto, discutir junto. Então, vai ser uma grande aula de leitura. Olha aí, ó, Canção para Ninar, Menino Grande, o final? Esse é o livro foi o mais... último dela, não foi?
Foi o último, maravilhosa, Conceição Evaristo. Deus. Amo, amo, Pois amo. é, gente. Então, quinta-feira, entrem todo mundo na hora, porque nós vamos ter um clube de leitura. Eu acho isso muito chique. Eu vou Também. participar do meu clube de leitura. Eu vou ali no meu clube de leitura. Pois é. O Velber já sabe como é que funciona, porque o Velber já Sim. participa de clubes, né? É. E aí foi justamente pensando nessas experiências da gente ler, trocar ideia, dar pitaco, compartilhar, quem sabe escrever sobre, né? Nós também vamos poder aumentar o nosso repertório, né? A gente vai ampliar o nosso conhecimento de mundo e também conhecer autores, autoras, textos novos, gêneros textuais novos. Gente, vai ser babado, confusão, gritaria, vai ser maravilhoso, vai dar tudo certo. Massa, 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 muito bom. Adorei a ideia, adorei. Pronto, pois é isso, gente. Alguma dúvida? Alguma coisa que você gostaria de perguntar antes da gente encerrar de vez? Não? Pois é isso, né? O silêncio é o consentimento. Então, gente, ó, Exatamente, Sabete. fico no aguardo aí dos textos de vocês, espero ter ajudado, viu? Muito obrigado pela presença e pela participação de todo mundo aí. Exatamente. Pois, Velber, eu queria muito agradecer sua aula. Sei que você está Imagina. doente. Este professor, gente, que também é um quadrilheiro nato, porque ele não só ensina, ele dança, ele canta, ele é um artista da Broadway, né? Então, o homem está aqui cansado no terceiro turno, mas veio dessa oficina maravilhosa para vocês. Claro, claro. Vamos terminar todos juntos. Boa noite, gente, e até o nosso próximo encontro. Boa Nesse mesmo noite, pessoal. horário. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um beijo.